Olá, meus amigos. Boa noite. Peço aos senhores que compartilhem esse conteúdo, que comentem, que curtam, que deixem o seu like. No Detalhe From Israel traz hoje a notícia de que os líderes árabes criarão um fundo para a reconstrução de Gaza. Isso aí, segundo eles, seria o plano dos árabes de um acordo feito com o Egito. Líderes árabes concordam em estabelecer um fundo fiduciário que financiaria a reconstrução de Gaza, devastada pela guerra, pedindo contribuição internacional para acelerar o processo de reconstrução. De acordo com o comunicado final da cúpula da Liga Árabe no Cairo, visto pela AFP, o fundo receberia promessas financeiras de todos os países doadores e instituições financeiras para realizar projetos de reconstrução no território de Gaza. Os israelenses discordam, e dizem que esse plano não é bem recebido por Israel. Já o Hamas acolhe com satisfação o plano de reconstrução de Gaza do Egito. O Hamas quer que o Egito coloque em prática esse plano. Israel rejeita a declaração da cúpula árabe sobre Gaza e diz que não abordou, a cúpula não abordou a realidade pós 7 de outubro de 2023. O Ministério das Relações Exteriores diz que a declaração da cúpula árabe realizada no Cairo para discutir a reconstrução de Gaza não abordou a realidade da situação após o massacre do Hamas em 7 de outubro de 2023. É digno de nota que o cruel ataque terrorista do Hamas não é mencionado e não há sequer uma condenação dessa entidade terrorista assassina, apesar das atrocidades documentadas, diz a declaração de Israel. Ele elogia o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de realocar os moradores de Gaza, alegando, apesar da conversa de Trump sobre realocar toda a população da faixa de Gaza, que sob ele, há uma oportunidade para os moradores de Gaza escolherem livremente. Isso precisa ser encorajado, segundo Benjamin. A declaração exorta os estados regionais responsáveis a libertarem-se das restrições do passado e a colaborarem para criar um futuro de estabilidade e segurança na região. Israel fala o seguinte: até hoje, Israel e o presidente americano também deixa transparecer essa ideia. Até hoje, nenhum país árabe quis receber, por exemplo, palestinos que quisessem sair da faixa de Gaza, que quisessem para ele. Nenhum país árabe quis assumir a gestão, a administração sobre a faixa de Gaza e manter a segurança lá, principalmente países como o Egito, Jordânia, que já tem um tratado de paz com Israel. Nenhum deles quis assumir a segurança da faixa de Gaza. E agora, quando o Hamas pratica todas aquelas atrocidades, que mata mais de 1.251 pessoas, sequestra 251, leva para a faixa de Gaza e faz atrocidade, como fez com a família Biba, E aí agora faz-se uma cúpula no Egito para trabalhar um fundo para a reconstrução de Gaza, mas nessa discussão, em nenhum momento eles condenam as ações do Hamas, em nenhum momento eles tocam no assunto propriamente dito para condenar as ações do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Então Israel prefere ficar com o plano de Donald Trump, de realocar os habitantes da faixa de Gaza para outros países que queiram os recebê-los, e logicamente sofrerão pressão para recebê-los, e fazer um novo projeto sobre a faixa de Gaza. Eu acredito que nos próximos dias não veremos muita possibilidade de que Israel permita que se inicie aí esse projeto de reconstrução de Gaza, mesmo porque aparentemente as intenções de Israel com relação à faixa de Gaza é realmente o projeto de Donald Trump. Então, assim, tão logo Donald Trump se desvencilhe dessas questões que estão acontecendo agora com a Ucrânia, acredito eu que ele partirá para resolver outros tipos de problemas, como esse da faixa de Gaza, como o problema Brasil, Estados Unidos, lá que está tendo grandes problemas, do STF
brasileiro com a justiça americana, né, Alexandre de Moraes, etc. Então, assim, a gente vê que os americanos estão focando paulatinamente em situações e tentando resolver. Só que eu acho que não é tão fácil assim achar solução. Assim como não é tão fácil achar solução também para o Brasil. Né? Na questão brasileira, os americanos, o mais que poderiam fazer a pressão é sancionando o STF, né? Pessoas ligadas ao STF, caçando os seus vistos para viajarem para os Estados Unidos, talvez fazendo pressão sobre outros países para não recebê-los também, para caçar os seus vistos, mas não poderia fazer muito. A Ucrânia já aparentemente estão destruindo a Ucrânia, né, dividindo a Ucrânia entre Estados Unidos e Rússia. Já Israel o presidente Trump deu carta branca para o Benjamin Netanyahu resolver a situação lá. Então, assim, a gente acredita que nos próximos dias nós vamos ter muitas novidades por aí. Esperamos que sejam novidades para a busca da paz, né? Vamos ver como é que vai ficar.